Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e no episódio de hoje eu vou trazer para vocês um caso que ficou recentemente muito famoso no Brasil e que acabou sendo uma mistura de traição com misandria e, ao que parece, o tempo está oferecendo para as feministas uma taça do seu belo e apreciativo doce veneno. Então, produção, solta a vinheta. Bom, sem mais delongas, o que eu vou trazer hoje para vocês é o caso da Luísa Sonza, que aconteceu recentemente, algumas semanas atrás, onde ela fez uma declaração em rede nacional, no programa da Ana Maria Braga, para desabafar sobre a traição do seu até então namorado, cujo nome é Chico Moeda, o qual a teria traído em um banheiro sujo de um bar com uma outra mulher. Para a gente poder analisar de vários pontos diferentes esse ocorrido, eu separei três análises muito boas de três produtores de conteúdo diferente e que vai servir para a gente poder ver vários aspectos do porquê que isso talvez tenha acontecido, do que está por trás e de alguma coisa que talvez esteja sendo abafada por esse suposto escândalo. Tá? Então eu vou disponibilizar para vocês primeiro a análise do Miguel, do Atitude Alfa, onde ele vai comentar ponto a ponto das falas da Luísa, tá bom? E aí logo depois eu entro com as minhas colocações que eu acho que são pertinentes. Então, produção, traz o Miguel aí. Então eu vou falar sobre esse assunto envolvendo a Luísa Sonza e o ex-namorado dela, um tal de Chico Moeda, que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse cara, eu não acompanho a carreira da Luísa Sonza, mas essa declaração que ela deu, na verdade o pessoal quer que eu comente principalmente sobre essa declaração que ela fez, né, que eu vou comentar a respeito e nem tanto assim sobre a traição, porque ela meio que deu uma demonizada nos homens de forma generalizada, né, colocou a culpa disso que aconteceu num sistema patriarcal, e está usando isso como uma pauta militante, né? Teve uma frase do Maurício Meirelles, né, em que ele diz lá, a pessoa é um roteiro para a pessoa ir na televisão falar sobre uma pauta identitária, principalmente. E realmente você identifica isso acontecendo, né? Ela usando isso para militar em cima do feminismo e a favor da demonização dos homens nessa declaração, beleza? Mas a gente vai assistir aqui o que ela está dizendo e eu vou trazer a minha opinião, que eu tenho algumas coisas bem polêmicas para falar sobre isso, cara. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída... A traição nunca foi normalizada. A traição, um tempo atrás, inclusive, era crime, o adultério, né? Quem trouxe a normalização, a diluição dos relacionamentos, quem critica a monogamia em muito e diz que a monogamia é uma forma de opressão em cima das mulheres, é o feminismo, cara. A Bíblia condena o adultério. Quando a gente vivia numa sociedade mais tradicional e mais cristã, cara, não havia isso, entendeu? De normalização. Quem normalizou a traição foram vocês, cara. Certo? Quem está em relacionamento não tem que ter liberdade, cara. Quando que vocês vão entender isso? A traição não é esse sistema complexo, sacou? Que a pessoa planeja um plano assim infalível, igual o Cebolinha. É o que eu falo, se a pessoa está de dieta, tá? Você vai deixar um monte de doce guardado no armário, na geladeira? Você acha que essa pessoa não vai vacilar de vez em quando? É o que eu falo, cara. Muitas mulheres, esse é um exemplo de algumas expressões do feminismo. É como se as mulheres fossem maravilhosas e estivessem num pedestal elevado à máxima altura e nível de consciência, a natureza feminina. O que é falso, cara. Certo? Essa arrogância e prepotência do feminismo, como se a mulher fosse superior ao homem e ao mesmo tempo como se a mulher fosse infalível, perfeita e maravilhosa, isso é falso. Então eles tentam trazer isso para uma nova dinâmica social de relacionamentos. Com essa liberdade toda, porque quem trai é uma pessoa... A pessoa pode trair em qualquer ambiente, você privar a liberdade não é garantia de nada. Quem foi que falou isso, cara? O ser humano ele é assim, ele é falho.
certo? Você precisa de regra. A sociedade, ela sempre precisou de regras para o funcionamento social. Você acha que relacionamento é diferente? Sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, o que eles chamam de erro pontual. Aí já começa, né? Eles chamam essa demonização, essa misandria, cara, esse discurso misândrico na Globo, cara, ao vivo, sabe? Isso é uma coisa, rapaziada, que foi o que eu falei. Eu acho o fim do mundo, cara, você ter uma bancada feminista no Congresso. É um absurdo isso, cara. Eu falei isso recentemente, eu falei, cara, o feminismo, ele tem várias coisas que ele fala, mas tem um tempero lá bem sutil, que você percebe nesse discurso. É o ódio contra homens. É bem discreto, mas se você tiver um paladar apurado, cara, um olfato sensível, você percebe esse tempero no feminismo. É um ódio contra os homens, é a demonização do homem, cara. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar. Faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. Tem uma frase do John Jones, que é isso que eu quero dizer. Perguntaram pro John Jones, foi uma excelente pergunta. Perguntaram assim pro John Jones. John Jones, você se considera um cara mal tentando ser bom ou você se considera uma pessoa boa tentando não fazer o mal? Aí ele responde, eu me considero um cara mal tentando ser bom. Aí ele é um cara que acho que o pai dele era pastor, tal, ele vem da igreja, tal. Não sei se o pai dele era pastor e a mãe dele era enfermeira, né? Então ele teve essa criação cristã, tal, religiosa, né? E eles usam um exemplo da Bíblia para dizer que nós nascemos no pecado, né? Que nós nascemos no pecado original. Ele diz a passagem da Bíblia, agora eu não lembro qual que é, porque eu não sou muito familiarizado, né? Mas ele explica lá que tipo assim, o que eu quero dizer é que nós somos impuros tentando fazer o certo, cara. Então o que eu quero dizer? É por isso que a gente não pode dar chance pro azar. É por isso que a gente precisa de regras de conduta, cara. Porque nós somos maus tentando ser bons. É por isso que quem tá num relacionamento não pode ficar indo na balada que nem o namorado dela foi, sozinho. É por isso que quem está num relacionamento não pode andar com certo tipo de pessoas, não pode falar com certo tipo de pessoas em rede social, não pode postar certo tipo de fotos, não pode ter certos tipos de liberdade. Da mesma forma que se você não tiver leis, a sociedade vira um faroeste, se você não tiver regra de conduta no relacionamento, vira uma putaria. A única forma de você ser incorneável é você ser solteiro. Você entrou num relacionamento homem-mulher, o que você tem que fazer, mano? Primeiro, você tem que botar regra, você tem que conhecer a pessoa melhor, certo? Conhecer o círculo social dessa pessoa, ter um tempo de convivência. A Luísa Sonza, ela lançou um clipe recentemente que caiu, foi mal falado, tal, ficou meio ali, o pessoal criticou muito. Eu acho que ela tá querendo dar uma de Beyoncé aqui, né? A Beyoncé, quando ela foi traída pelo Jay-Z, ela fez aquela música If I Were a Boy, né? Eu acho que ela tá querendo fazer a mesma coisa, gerar esse engajamento e tal, para ela vir lançar essa música falando sobre isso e tal, e demonizando os homens, que é aquela coisa maravilhosa que a gente já conhece, que é a última coisa que eu vou falar no vídeo. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira que ainda, geralmente, vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Mas, mano, toda traição é assim, brother. Você acha que quando a mulher trai o cara se sente como? Todo mundo se sente assim, cara. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe pra você. Cara, mas é a mesma coisa que as pessoas fazem quando elas estão traindo, entendeu? Elas vão fazer você achar que você é completamente louco, cara. Vai fazer você questionar sua sanidade mental, cara. E quando você descobre, você fala, mano, me fez de idiota. Tava tudo na minha cara. Cara, isso é o padrão de quem trai. Não só com relação a sentimento. Qualquer coisa que você fizer. Um estelionato. A traição é um tipo de estelionato. O estelionato é um crime que faz a pessoa se sentir idiota, cara. Eu já fui vítima de estelionato. Mano, o primeiro sintoma do estelionato é confusão. Você fica muito confuso, cara. É uma confusão muito grande, cara. E você se sente feito de trouxa, porque você tomou um golpe. E a traição é um tipo de estelionato sentimental, né? Invalidando tudo que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real. Sim, exato. Nos atacam sem parar, como se não fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. Meu Deus do céu, a misandria é o suco da misandria, cara. Sabe? Você sente, cara, dá até um nó, cara, no peito. O tanto de misandria que sai, cara. Sabe? Nossa, que coisa horrível, cara. Você usar uma traição pra fazer um discurso misândrico ao vivo na televisão, sabe? Nossa, que coisa. Por isso que eu falo, o feminismo, cara, olha, depois da bomba atômica, cara, a maior desgraça do século é o feminismo, cara.
A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim. Nossa, é o suco da misandria, brother. Meu amigo. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Nossa senhora, eu tô falando que ela tá militando em cima disso daí. Bom, vamos ver se ela vai terminar o discurso. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem pra onde ir, acabando por ter que ficar com um traidor dentro de casa. Que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Cara, vocês se lembram? Cara, vocês se lembram do que faziam com os judeus, cara? É a mesma coisa, cara. Pegava os judeus, é tudo culpa dos judeus, cara. Os judeus, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tudo culpa dos judeus, os judeus, e leis perseguindo os judeus. Você não vê uma semelhança? A demonização, cara, dos judeus que aconteceu. Os grandes males da sociedade, o problema é os judeus, cara. O problema que a gente perdeu na Primeira Guerra são os judeus. O problema da crise que a gente vive são os judeus, cara. Vamos criar essas leis para perseguir os judeus, cara. Você não vê uma semelhança, cara? E eu defendo, né, que deveria haver um tipo de punição para traição. Eu já falei sobre isso. No mínimo isso ser averbado. Só que só para quem está casado, é lógico, tem que ter um contrato. Para quem está namorando não tem como. Mas deveria no mínimo haver uma averbação na certidão de casamento dessa pessoa que cometeu adultério. Para sempre que alguém for lá e ver que a pessoa traiu, né, tá aqui, ó, essa aqui traiu a esposa, esse aqui traiu o marido. Então você sabe onde você está se metendo. Mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo, não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite naquele bar não me protegeu. Isso que ela falou é verdade. Essa parte aqui realmente, a traição é um ato covarde. Às vezes quando o marido trai a mulher, né, cara, o cara e a família descobre, né, o cara perde a admiração do sogro, da sogra, da família inteira. É um negócio assim, é uma tragédia terrível, cara. E é uma coisa covarde de se fazer. É uma coisa covarde de se fazer. Então, você homem, cara, você tem que pegar no seu ovo e você tem que ir embora. Você tem que sair fora, é isso que você tem que fazer. Você não tem que trair. Mas a realidade é que a gente sabe que traição vai continuar acontecendo, cara. Então, certo? Seja você, homem ou mulher, que vai entrar no relacionamento, você precisa colocar regras no seu relacionamento. Você tem que conhecer a pessoa e você tem que fortalecer seu ego. Sacou? Você tem que manter seu ego fortalecido e a sua autoestima boa, porque se você descobrir, você consegue lidar melhor com essa situação. Não sofrer é impossível, é uma cicatriz que você vai carregar. Mas, se você quer entrar no relacionamento, não existe nenhuma garantia 100% de que isso não vai acontecer. A única garantia que você tem é de tentar se blindar emocionalmente o máximo que você puder, certo? Conseguindo adquirir o máximo de autoestima possível. Mas isso ela tem razão, cara. Quando você trai uma pessoa, principalmente nesse caso a mulher, que a mulher ela vê o cara como um protetor, né? Isso que ela falou é muito acertado. Você não protegeu ela. Isso é um fato. E essa frase aqui, ela tem razão nesse ponto. Esse pensamento me passou pela cabeça. Bom, então essa foi a análise do Miguel, a qual eu concordo na maioria dos pontos, né? Então, também para trazer para vocês exatamente como que foi o pronunciamento da Luísa, né, em rede nacional sobre o ocorrido. Entretanto, eu gostaria de acrescentar outros pontos que eu acredito que são também relevantes ao meu ver. Então, bora lá. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é quando ela fala sobre quebra de combinado, né, de respeito, confiança, zelo, tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Se você é empoderada, liberta e plenamente dona de si, como vocês gostam de gritar a plenos pulmões para todo mundo ouvir, aí eu questiono, não foi possível você perceber que dificilmente um cara com o perfil do Chico Moeda, o qual você escolheu justamente por todas essas características, né, de você ser empoderada, de ser livre, seu corpo, suas regras, não foi possível perceber que um cara com essa estirpe, né, com esse perfil, dificilmente iria te oferecer tudo isso que você gostaria? Né, porque aí segue até aquela frase do tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, onde entra a sua responsabilidade nisso tudo? Né? Por ter escolhido o cara errado. Então a gente precisa entender exatamente qual que é o trecho
né, da sua responsabilidade, porque o que ele fez foi errado, isso é inegável. Ele se mostrou exatamente um cara sem caráter, um cara que não vale nada, um cara que ele não tem autocontrole, que ele não tem compromisso nenhum, que, enfim, é um péssimo exemplo de homem para ter dentro de relacionamento. Mas é aquela questão, ele provavelmente, eu não conheço muito a história dele, mas ele era um cara que, de certa forma, já era famoso, se eu não me engano, ele ficou conhecido aí por um retorno, né? Tipo, ele fez um investimento inicial e teve um retorno muito bom, acho que, se eu não me engano, foi em moeda digital, alguma coisa assim, e aí ele acabou, tipo, ganhando muito dinheiro, né? Então, essa foi as credenciais iniciais para te chamar a atenção, mas você esqueceu de ver o resto, né? Você esqueceu de ver quais são os princípios dele, quais são os valores dele, né? Como que ele se comporta, não é mesmo? E salvo engano, e essa é uma informação muito importante para os outros pontos que vão vir, é que vocês só estavam juntos apenas há 2 meses. Né? Então, assim, você depositar tudo isso de uma forma precipitada, sem conhecer o cara, me dá a entender que você também tem a sua parcela de responsabilidade, por mais que você queira se eximir dela. Constatado o fato de que ele não era o melhor exemplo de homem possível, o segundo ponto que eu acho que vale destacar é o seguinte: de certa forma, você acabou simplesmente levando o troco da ideologia que você defende, minha cara. E, tipo, por coincidência, feliz ou não, o nome do cara é Chico Moeda, né? Mas enfim, você nada mais nada menos que levou o troco daquilo que você prega. E para quem acha que o que eu estou falando aqui na verdade, simplesmente entre aí nos sites onde que possuem a descrição da letra da música e vejam com seus próprios olhos o que diz as canções compostas pela Luísa Sonza. Será que ela prega questão de compromisso? Será que ela prega questão de fidelidade? Será que ela prega questão de zelo? Coisas que ela quer? Então, assim, parece muito assim, eu ofereço uma coisa, mas quero exigir outra. E a gente já cansou de falar isso aqui no canal. Certo? E, para também ter um exemplo assim, tipo, bem, vamos dizer, palpável, se eu não me engano, houve uma suspeita, porque até onde eu vi não existe prova, assim, concreta, mas que quando ela supostamente terminou o primeiro casamento dela, acho que com o Whindersson Nunes, ela o teria traído, né? Então, se isso realmente aconteceu, aí alguns vão dizer que é karma, outros vão dizer que é a lei do retorno, enfim, mas é aquela coisa, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, o que você ofereceu para ele, o universo está te oferecendo agora de volta, se é que você quer levar desse jeito. Mas, enfim, é só uma forma de você entender que, né, você está colhendo aquilo que você plantou. E outra coisa muito também curiosa, para tirar essa pecha, né, de que você seria supostamente inocente, eu fui dar uma olhada aqui numa frase que você usou logo depois, acho que você terminou com o Vitão, né? Porque, se não me engano, você terminou o casamento com o Whindersson, aí logo depois, pouco tempo, acabou já se envolvendo com esse cara, no Vitão, aí depois de um tempo acabou terminando com ele, e aí você deu uma declaração no qual você soltou a seguinte pérola, abre aspas aí: sou mais vagabunda namorando, fecha aspas. Esse aqui é um excelente cartão de visita para o cara saber exatamente o tipo de mulher que é você. Né? Você pode ver que por essa declaração você mostrou que você é uma mulher casta, recatada, do lar, decente, que está preocupada em constituir família, né? Ao invés de expor a intimidade para todo mundo ver, o que deveria ser uma coisa mais íntima do casal. Mas parabéns, você é realmente muito inteligente em deixar isso à mostras para todo mundo. E o que, na verdade, também aconteceu, para finalizar esse segundo ponto, você acabou encontrando um cara desconstruído, que é o que vocês tanto pregam. Um cara que é a favor da mesma liberdade que você defende. Só que a diferença ele usou essa liberdade para degustar outra mulher, o que acabou destruindo seus sentimentos por ele. Então, na verdade, quem prega a desconstrução acabou sendo desconstruída por aquele que prega a mesma coisa. Ironia, não? Outros detalhes que vale destacar nesse terceiro ponto agora é as seguintes citações que ela usa na declaração dela. Abre aspas aí para Luísa Sonza. Eles chamam de erro pontual, fecha aspas. E aí a outra seria, abre aspas novamente: hoje vocês não vencem, fecha aspas. Então é assim, mas de qual vitória você está falando? Porque assim, primeiro que não foi todos os homens que traíram você, certo? Então, como a gente falou no primeiro ponto, você é empoderada, você é liberta, seu corpo, suas regras. Então, tipo,
cara, o que falta hoje para você assumir responsabilidade por aquilo que você escolheu? Então, é a primeira coisa que não faz sentido. Segundo, assim como o meu canal, tem outros que sempre reforçam, e eu vou dizer aqui de novo, caso não tenha ficado claro. O feminismo venceu. O feminismo hoje é a cultura vigente, é o embasamento do julgamento social e também do julgamento jurídico. É o modus operandi da maioria das pessoas. Só que, na verdade, o que me parece é que vocês continuam procurando um espantalho para se eximir da responsabilidade e também não admitir que essa suposta vitória acabou derrotando vocês. O quarto ponto que eu queria levantar, específico, mas também pegando o gancho nos outros, é o seguinte: todos os sentimentos que ela descreveu, como invalidação, perda da autoestima, dúvida, sensação de ser feito de idiota e todos os demais, são os mesmos sentimentos que os homens experimentam quando se encontram no lugar dela, ou seja, quando eles são traídos. Mas é aquela coisa, lembrando que não existe prova concreta de que houve traição dela no caso do Whindersson, tá? Pelo menos eu não encontrei. Foram apenas rumores. Mas se tiver acontecido, será que o primeiro marido também não experimentou isso? Né? Até pelo curto espaço que você teve entre a separação dele e encontrar o outro namorado, aí, o outro ex-namorado, no caso, né, que era o Vitão. Outra coisa, quais são os valores e as ideias que as suas músicas transmitem, né? Então, qual que são as ideias, o conteúdo que você passa pro seu público e também indiretamente para você mesmo? É aquela coisa, cuidado com o que você deseja e com o que você está disseminando, pois você pode encontrar alguém que jogue o jogo melhor do que você. Pois o maior erro de quem se acha muito esperto, e vocês adoram fazer isso, dizendo que vocês são deusas raras, têm até poderes sobrenaturais, como, por exemplo, alguma espécie de sexto sentido ou algo assim, o maior erro de quem faz esse tipo de coisa, que tem esse comportamento arrogante e se acha muito esperto, é achar que todo mundo é otário, e aparentemente você encontrou um cara que não é tão trouxa assim. Ainda tem um último ponto que vale a pena destacar na declaração dela, né? Que é no momento que ela cita o seguinte, abre aspas para a Luísa de novo. Você não me protegeu, fecha aspas. Então, primeiro acho que vale o questionamento. Novamente, você escolheu um homem nos moldes tradicionais, tendo como valores proteção e provisão? Suspeito eu que não. E outra coisa que vale a pena tocar nesse ponto. Algumas mulheres dizem que possuem sexto sentido, né? Algum tipo de poder oculto e tal, né? Tipo, uma espécie aí de intuição sobrenatural. E aí, nesse caso, eu questiono, onde estava essa sua intuição, esse sexto sentido, nesse caso específico? Deu interferência no sinal? Estava na tomada carregando? O que aconteceu? Porque, assim, isso é mais um argumento que algumas gostam de utilizar, algumas mulheres, não todas, que elas se nutrem disso para se sentirem poderosas, né? Mas quando algum deslize aparece, eu não vejo, sinceramente, nenhuma delas dizer nada sobre a intuição ou o poder não ter funcionado como esperado, né? Então, assim, eu entendo, na verdade, que seria uma ótima oportunidade de até a galera, né, que já é mais alinhada com as ideias dela, né, que gosta de dizer mais amor, por favor, talvez seja a hora de vocês trocarem o discurso para mais humildade, por favor, porque aí talvez se encaixe melhor e faça um pouco mais de sentido, né? E além disso também, para finalizar, esse trecho específico, ele é a sentença assinada de que, sim, as mulheres procuram um homem para protegê-la, seja fisicamente ou mesmo emocionalmente. Pois a questão da provisão, que é a questão de você ganhar dinheiro, uma mulher hoje em dia realmente ela consegue ganhar muito bem. Isso é fato, inclusive tem muitas mulheres aí que ganham mais do que os homens. Mas a questão da proteção é algo inexorável e que dinheiro nenhum pode suprir isso no subconsciente feminino. Então, assim, até contar um caso curioso. Eu estava esses dias numa sala de aula, num curso que eu estou fazendo, e surgiu, né, esse assunto sobre relacionamentos e tal. E estava eu, uma professora e uma outra aluna. E aí a professora perguntou a minha opinião e eu falei, olha, eu acho que de forma inconsciente a mulher sempre procura um homem que possa protegê-la e possa prover para ela, né? Baseado nos conhecimentos que a gente tem aqui na comunidade e por tudo mais. E aí ela até parou, pensou, falou, de certa forma faz sentido e tal. E aí a aluna questionou, né? Tipo, quando ela ouviu isso, ela meio que parou e fez o questionamento, assim. Na verdade não foi questionamento, né? Ela simplesmente argumentou o seguinte, as mulheres não precisam da proteção dos homens. E assim,
Eu resolvi meio que adotar o Mask Pill, né? Tipo, não quis muito seguir adiante, mas o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, que foi até um tema que a gente trouxe em episódios atrás, foi aquela coisa: será que as mulheres ucranianas podem dizer o mesmo que você? Será que se o seu país, né, ou o meu país entrasse em conflito militar, as mulheres poderiam falar esse mesmo discurso que você está falando? O que será que aconteceria se os homens resolvessem cruzar os braços e não fazer nada? Será que vocês realmente iam pegar as armas e iam para o front lutar? E se vocês pegassem as armas para o front e lutassem, será que vocês teriam chance de vencer os homens do outro lado? Então, assim, é muito leviano e, assim, é muito. Eu acho que é uma questão até de esquizofrenia e de ilusão você achar realmente que você não precisa de uma coisa que está meio embutida no subconsciente e até por uma questão de diferença biológica, né? Até porque o sexo masculino ele já tem uma diferença de questão de força física, né? E de preparo corporal para questões de combate e de sobrevivência muito mais adaptável do que o próprio corpo feminino. Mas é aquela coisa, até nisso elas gostam de escolher qual parte elas vão pegar da questão da diferença. Então a parte de diferença que interessa para sair como vítima é interessante, então a gente vai usar, mas a parte que difere, que favorece o masculino, que supostamente daria ao homem algum tipo de crédito, aí essa parte não, e isso precisa ser descartado. Mas foi bom, né, para saber exatamente como que funciona a cabeça de algumas que gostam de viver nesse mundo paralelo. Outra análise que eu achei essencial aqui para compartilhar com vocês é a análise do Ricardo Tomé, do canal Projeto Conselho, no qual ele vai focar principalmente na questão da responsabilidade e de antemão posso dizer para vocês que eu concordo plenamente com o que ele vai dizer e também é o que basicamente serviu de justificativa para eu poder escolher o episódio de hoje. Então, produção, traz o Ricardo aí. Ao invés de assumir a responsabilidade pelo relacionamento que construiu, acabou jogando para a sociedade, culpando a todos os homens, de modo geral, e tirando de si a responsabilidade. Então a culpa de um péssimo relacionamento não é da bússola moral da pessoa que escolheu, e sim sua, meu camarada. Você, homem que está aqui me assistindo, que de alguma forma perpetua esse tipo de cultura, onde mulheres, entre aspas, dignas, sãs, emocionalmente estruturadas, acabam sendo traídas, vítimas da injustiça de um sistema ou patriarcal, ou, enfim, machista ou algo assim. Não é pela Luísa Sonza apenas, é por todas nós, por minhas parentes, tias, enfim. E você, de alguma forma, está envolvido nisso tudo. Você que até pouco tempo nem sabia que o camarada, ex agora dela, havia atraído numa festinha aí no banheiro de uma balada. Que ela havia feito, com poucos meses de namoro, uma música, né, declarando o seu amor por esse aí, que agora o traiu. Um péssimo homem é generalizado e colocado na conta de todos, e uma péssima mulher também pode ser? Nós dizemos aqui que não. Que cada criação, cada estrutura familiar, cada pessoa nasce com influências específicas. Então, jogar na conta da sociedade os próprios fracassos não é uma atitude masculina. Mas será que é, de modo geral, uma atitude feminina? É essa mulher que representa você, mulher comum que está assistindo aqui esse vídeo, que vê essas divas pop, astros, saindo de um casamento, entrando em outro, saindo de um casamento e entrando em outro? Então, se eu não posso generalizar todas as mulheres baseada numa Luísa Sonza da vida, é claro que eu não posso generalizar todos os homens baseados no ex dela, que desrespeitou uma boa mulher. Não, querida. Foi você que teve péssimas escolhas na sua vida. Foi você que sinalizou para o homem errado o tipo de valor errado e atraiu apenas um reflexo daquilo que você era. Então, assim como um homem não pode se defender no ressentimento para deixar de evoluir e amadurecer, você não pode evitar amadurecer e evoluir se escondendo atrás do bicho-papão que virou o machismo hoje na boca de muitas.
Foi você que escolheu aquele tipo de homem, foi você que escolheu aquele perfil de homem. E sim, você se colocou como intensa. Pessoas intensas e emocionadas estão se relacionando errado. Pode chamar de moralista ou algo assim, mas é uma fórmula pronta para uma bomba relógio estourar no colo de qualquer um. O homem ou a mulher que, antes de conhecer a fundo, conviver e se aprofundar emocionalmente com alguém, coloca a paixão na frente, falamos tanto aqui que um dos erros do homem jovem é não conseguir segurar a sua libido, subir a porra do zíper da calça e focar naquilo que importa, também é então verdade com as mulheres. Assim que encontra um camarada que atiça alguma emoção, algum imaginário e tudo mais, a menina acaba então tomando aí a pílula azul, ficando iludidona e pronto. A culpa agora é só do cara e não dela, que não tinha estrutura emocional para entrar nesse tipo de relacionamento. E aí faz canção, declaração de amor, tudo com poucos meses. E aí, quando esse cara se demonstra ser esse apaixonadinho não só com ela, mas com 1, 2, 3, 4, 5 outras, pronto. A culpa agora é da sociedade, e não da princesinha rica que usou a sua imagem hipersexualizada para atrair milhares de atenções e holofotes, mas reclama da qualidade do tipo de homem que atrai esse tipo de vida. Então a culpa é minha, é de outros homens que estão assistindo isso aqui? Quando é que vai ser sua culpa? De não conseguir se contentar com a monotonia da monogamia, mas acaba tomando o troco quando um cara um pouco mais esperto aí acaba dando essa volta. Diz o jargão por aí de que pessoas de baixo valor atraem pessoas de baixo valor. Porque mesmo aquelas que se colocam como pessoas de altíssimo valor, no fim das contas, o que vai determinar se ela é capaz ou não de se relacionar com outra é a sua estrutura emocional e não os seus símbolos de poder e status que são da vitrine para fora. Chega um ponto que o dinheiro para casais como esse, né, que são milionários ou enfim estão em influência, em evidência, acaba sendo irrelevante. O que importa é o diferencial que aquela pessoa vai dar depois que você chega naquela classe social ali de pessoas com grande influência na sociedade. E aí o que vai determinar se você é uma pessoa capaz de relação profunda com outro ser humano? É a sua estrutura emocional, maturidade e experiência. Porque da porta para fora é romantismo, são grandes declarações de amor em formato de música, mas da porta para dentro, toxicidade, desconstruções de papel. Bem, agora o ex acabou jogando ao vento que a monogamia deveria ser desconstruída, que não é exatamente um cara monogâmico. Bom, parece que essa galera da desconstrução está provando do próprio remédio. No fim das contas, muitas mulheres só querem um cara para ser exclusivas, mas da boca para fora dizem que são completamente fluidas em relação a gênero, formato de relacionamento, até tomarem do próprio veneno. Ah, você é tão desconstruído assim? Acho que você encontrou um desconstruído à altura. Inclusive, esse lance de monogamia aí ficou para nossos pais e avós. Tanto ficou para trás que eu peguei uma amiga sua no banheiro de uma boate suja. Ela dobrou a aposta. Disse que segue-se desconstruída, de que ele mexeu com a mulher errada. Bem, eu acho que ele conseguiu o que ele queria. Já que estava insatisfeito a ponto de pular suas cercas aí, você já deu aquilo que podia dar de mais valioso, a sua intimidade para ele. Agora ele sai, você fica com essa infeliz fama de ter sido traída, e a vida de ambos vai seguir, e a sua aparentemente cada dia mais poluída nas redes sociais devido a esses relacionamentos destrutivos aos quais você nem passa poucos meses, já está em outros. Esse é o preço da fama construído através desse tipo de imagem que você criou para si mesma. Fica a lição para homens e mulheres lúcidas. Toxicidade atrai toxicidade. O reflexo de um é o do outro. Só fazem contigo aquilo que permitem. E você sim tem responsabilidade pelo tipo de imagem que você reflete para o mundo. Porque é através da sua imagem e da sua postura diante da sociedade é que as pessoas vão saber se vão ou não levar você a sério. Então não faça da responsabilidade e da autorresponsabilidade a sua criptonita. Porque o tempo costuma punir esse tipo de gente. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Bom, reforçando mais uma vez o que eu falei antes, eu concordo em número, gênero e grau com toda a análise que o Ricardo trouxe. Acho que foi
muito esclarecedora, muito precisa e muito bem redigida. Só que tanto o Ricardo, quanto o Miguel, quanto eu mesmo, e quanto outros produtores que eu também assisti o conteúdo, creio que talvez nós possamos ter deixado passar um outro detalhe que um outro produtor de conteúdo muito perspicaz, e que eu já trouxe aqui para vocês, acabou percebendo. O Coruja do Carvalho, no qual ele traz uma informação onde essa questão da traição, que foi exposta na grande mídia, seria uma espécie de deflexão para o caso de um suposto racismo que a própria Luísa teria cometido na plataforma do Twitter, né? E que todo esse assunto no tocante da traição estaria sendo usado para tirar o foco desse caso de racismo, que inclusive é um caso criminal, né? É um crime. E o interessante é que ele explica exatamente que esse artifício, né, essa tática, ela é muito utilizada por políticos e por estadistas, né? E justamente é uma cortina de fumaça que serve para meio que, assim, ofuscar a visão da galera, né? E fomentar aquela política de tipo, eu solto um escândalo aqui para esconder um escândalo ali, né? E outra coisa que também é bem interessante que ele traz na análise dele é a parte que ele fala do tipo de entretenimento, né, que as pessoas estão consumindo. Inclusive as pessoas aqui, eu, você que está me ouvindo e as outras pessoas, né, onde ele cita que a gente precisa ser bem cético na questão dos sentimentos demonstrados, né, principalmente pela galera aí que trabalha com questão de interpretação, né, do meio artístico e tudo mais, porque existe uma questão também de estratégia midiática, né, para comover as pessoas. Então, na verdade, a gente não sabe se esses sentimentos que estão sendo demonstrados são reais ou não, então existe uma chance de não ser real. E também é uma importante crítica, né, a quem consome e acredita cegamente nesse tipo de pessoa. Mas sem mais delongas, vamos para a análise do Coruja, que foi muito boa. Então, produção, traz o passarinho aí para finalizar. Isso, chegando agora no cerne do vídeo, me leva justamente a essa coisa de relacionamentos de famosos. Eu vejo toda hora alguém aqui nos comentários pedindo: Coruja, fala do relacionamento do Luva de Pedreiro, que acabou. Coruja, fala do Primo Rico e da Mayara Cardi. Coruja, fala do Pobre Louco. Coruja, fala agora da Luísa Sonza, que foi traída. Deixa eu falar a verdade sobre a Luísa Sonza, tá? Repito, quase tudo que você vê na internet, principalmente se for sobre famosos, aí é 100% de certeza, é tudo mesmo, é entretenimento. Essa traição da Luísa Sonza muito provavelmente foi armada, tá? Justamente porque no momento que veio a público o fato da traição, foi justamente o mesmo dia que ela fez o acordo para tirar a acusação de racismo que ela cometeu no Twitter. Então, muito provavelmente, essa foi uma estratégia bem trotskista de controle de mídia, né? Onde, para abafar um escândalo, você joga um escândalo mais frívolo, menos importante. E se esse for o caso, que provavelmente é porque é muita coincidência, né? Então, com certeza, foi por conta da equipe de branding dela, tá? Da equipe de marketing. Quem tomou essa decisão foram os marqueteiros dela, tá ligado? E eu só digo uma coisa a vocês. Tem caras aqui dentro da comunidade masculina, inclusive produtores de conteúdo grandes, que nem tocaram no assunto justamente porque estão na matrix do gado, tá ligado? Na matrix de relacionamentos. Ficam naquela, ela foi traída e vamos analisar aqui porque o cara, veja só, ele era desconstruído, de esquerda, feminista, não sei o que e tal, e aí ele acabou cometendo isso e agora ela foi chorar e tal. Irmão famoso justamente vive de atuação. Inclusive, alguns realmente atuam, realmente são atores de TV, de filmes e tal. Então você não pode acreditar nas emoções, tá? Ou pelo menos você tem que ser cético em relação às emoções que essas pessoas mostram. Sem falar que essas pessoas escolheram por si mesmas deixar sua vida exposta a público, tá? Inclusive, a forma como essa galera ganha dinheiro, ganha vida.
Então, assim, é consequência e responsabilidade, né? Escolheu isso e agora vai sofrer porque foi escancarado, porque, bom, sofreu uma traição, porque, enfim, era a favor do progressismo do sexo livre, então tomou aí a consequência do sexo livre, né? De uma coisa retrógrada como fidelidade e tal. Mas só tô dizendo a vocês que, bom, essa é a teoria da Red, né? Que existe um mundo por trás do que a gente vê, tá ligado? Tem uma camada muito mais funda. O que a gente vê exatamente é um mundo simulado, muitas vezes para distrair a nossa atenção da realidade. E tem muito cara caindo nisso aí, velho. Então, assim, meu Deus, a Luísa Sonza realmente foi trazida. Vamos comentar sobre a relação de gênero, vamos comentar sobre a realidade dos relacionamentos atuais, vamos comentar sobre famosos. Enquanto por baixo dos panos o que está acontecendo é justamente um julgamento que deveria levar ela presa, mas na verdade foi um acordo ali muito endinheirado, né? Meus parabéns, você foi manipulado. E eu não estou dizendo isso como se você tivesse que se revoltar quanto a isso, até porque não vai fazer muita diferença, tá? A menos que seja um grupo grande que faça isso não vai acontecer. Porque, convenhamos, esse marketing da traição foi um sucesso, foi um grande strike, admirável, tá? E os políticos, eles fazem isso diariamente, a mídia faz isso diariamente, tá? Eu vejo nos jornais, assim, a coisa mais torpe do mundo, cara, um monte de coisa mais importante para se falar. E os caras estão falando sobre, ontem mesmo, eu tava assistindo o jornal, porque assim, eu tava na sala quando a TV aberta tava ligada e, mano, estavam falando de um gatinho que foi preso num cano na França, tá ligado? E os bombeiros demoraram 5 horas para tirar o gatinho. Tanta coisa rolando no Brasil e no mundo muito mais importante do que isso, os caras estão falando sobre essa besteira no horário nobre. Então veja que isso é estratégia de cortina de ferro. E geral tá caindo nisso, tem que tomar cuidado para não acabar se criando uma nova Matrix aí, onde os caras vão ficar extremamente excitados por uma notícia de relacionamento, quando na verdade relacionamento de famoso foi feito para controlar as bases, foi feito para controlar as massas. Desde sempre a elite e a aristocracia só se relacionava com o intuito de manter o seu poder e de manter as aparências, tá? O caso Luva de Pedreiro, o Kuruchi comenta porque não sei o que, veja só, o menino ingênuo tomou o famoso golpe, não sei o que. Irmão, muito provavelmente essa parada foi arquitetada pelos próprios assessores, pelos próprios marqueteiros, tá? Ai, Coruja, pobre louco e não sei o que, porque, irmão, não acredite em tudo que você vê, provavelmente é mentira. Ou preferencialmente seja cético, tá ligado? É 50% de chance de ser forjado, de ser falso no mínimo. E até é porque, convenhamos, né? Tem o ceticismo e tem também a escola estoica, o estoicismo. Poxa, isso afeta o quê em nossas vidas, né? Vida de famoso, deixa famoso, cara. Isso aí é cortina de ferro. Enquanto você tá olhando para isso, você tá perdendo tempo da sua vida, você tá perdendo energia e atenção que você poderia estar... Pô, até jogar videogame é mais produtivo que essa merda. Sem esse papo de, pare de olhar para famosos e vai olhar para política, vai olhar para coisas que importam, vai olhar para a situação econômica no Brasil. Dane-se isso aí, não tô falando disso. Eu tô falando de você olhar para si mesmo. Pô, será que esse tempo que tu tá perdendo, prestando atenção em caso de famoso, tu não poderia estar lavando uma louça? Tu não poderia estar arrumando teu quarto, até mesmo jogando videogame ou curtindo teu hobby. Então essa é a mensagem que a gente tenta trazer para homens que seguem o seu próprio caminho. Pô, siga teu caminho, cara. Seja ele qual for, te traz realização, te traz felicidade, te traz conforto, segurança, paz de espírito. Para com essa besteira, tá ligado? Ai, Coruja, mas esse é o meu entretenimento. Você mesmo falou, pô, mas que entretenimento bosta esse, né, mano? Não te ajuda em nada, não te traz ganho substancial. Vai procurar um hobby, cara. Vida dos outros não é hobby, pô. Porque o propósito do meu canal é justamente falar dos problemas, tá? É falar das coisas que não se fala, das coisas que estão embaixo da camada visual, óbvio. E eu já digo logo, se o meu canal não tá te... Tem muitos caras aqui que falam, ai meu Deus, esse mundo tem que acabar, meu Deus, que mundo horrível de se viver, o meteoro se tornou uma esperança e não um medo, blá blá blá. Irmão, se você tá sentindo isso por conta do meu conteúdo, se avalie, e eu digo com todas as letras, sem problema nenhum de perder a audiência. Vai embora, cara. Se não tá te fazendo bem, larga esse conteúdo, finge que ele não existe, dá uma pausa, sei lá. O foco é se manter realizado, é se manter bem, é se manter saudável, tá ligado? Tu não vai ficar preso numa espiral de sofrimento porque, sei lá, você acha que você tá aprendendo mais, se redipilando, ficando desperto, etc., quando isso tá minando a sua autoestima, o seu humor. Não é bom. Então, para de ficar de olho nessas paradas de relacionamento de famoso, que é
provavelmente é tudo mentira, é tudo forjado, e investindo emocionalmente cada vez mais nessas coisas, né? Vai viver a sua vida, mano. Veja como está a realidade ao seu redor, que muito provavelmente vai ser diferente da realidade geral que eu mostro aqui, porque justamente eu tenho que falar de uma maneira generalista para me comunicar com o máximo de ouvintes possível, né? Então veja se ao seu redor a sua vida não é diferente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Por falar em estoicismo, né, como o próprio Coruja citou, mas também aproveitando o fato, né, do Ricardo ter um conteúdo dentro do canal dele voltado para essa parte, principalmente de filosofia, eu separei hoje uma jantada, né, que ela é uma frase dita pelo Sêneca, que é um dos expoentes aí da questão do estoicismo, e que vai servir como uma espécie de conclusão para o episódio de hoje. Mas fiquem tranquilos que nós chegamos. Chegamos naquele momento! Que momento? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada! E a jantada de hoje é, abre aspas, a maldade bebe a maior parte do veneno que produz, fecha aspas. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts ou pelo Spotify, principalmente também pelo Instagram e agora pelo YouTube. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, pode usar o direct do Instagram ou também o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? Ou também os próprios comentários lá do canal recém-aberto pelo YouTube, tá? Não se esqueçam de, principalmente lá no YouTube, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem uma notificação quando sair um vídeo novo. E também na questão do Spotify, para vocês, principalmente também ativarem o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um novo episódio. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.